Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Fonseca aqui mais uma vez conversando com vocês e hoje eu vou falar um pouco sobre mais um conceito político. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que é liberdade, tanto para a direita quanto para a esquerda, como que esse conceito pode ajudar a gente a pensar em um mundo diferente, principalmente para a esquerda que encontra-se perdida, né, tentando resgatar conceitos mais antigos, para se reinventar também, né, porque principalmente depois da queda do Muro de Berlim, né, e da queda da União Soviética posteriormente, a esquerda ela encontra-se perdida sem conseguir encontrar caminhos para ser uma alternativa ao modelo capitalista, ao modelo de vida, ao modelo econômico. E a gente vai falar um pouco sobre a história da esquerda no próprio Brasil, no mundo, e as consequências de tudo isso. Esse conceito eu tenho usado também muito nas minhas discussões, nos meus debates, nas rodas de conversa, né, que eu falei, é o conceito da liberdade. A liberdade ela tem sido usada pela direita, né, desde sua origem lá com os liberais, né? Então a própria palavra liberal tem esse diálogo com o conceito de liberdade, né? Porque os liberais eles surgem em um momento, em um contexto bem diferente do que a gente vive hoje, né? Era um momento de total concentração de poder nas monarquias, principalmente as monarquias europeias, né? Esses teóricos vão falar nesse momento, e também nas colônias, né? Então dialogam ali com que no movimento que vai surgir de libertação dos Estados Unidos, né? Depois da Revolução estadunidense e na Revolução Francesa. Esses liberais, então, eles pensam, né, a gente vai falar de John Locke, David Hume, Francis Bacon, Adam Smith, eles pensam que os conceitos básicos do ser humano deveriam ser a liberdade, né, em contrapartida ao totalitarismo do poder do rei, né? Então, por isso eles tinham uma ênfase muito grande na liberdade, e para eles a liberdade, então, porque a liberdade, mais uma vez, é um conceito, né, que é cunhado, né, todos esses conceitos políticos, eles não são inerentes, né, são palavras que eles vão dando significado a ela. Eu vou depois em algum momento falar sobre, por exemplo, conceitos diferentes de liberdade que mesmo naquela época já começam a surgir, né? Mas para esses liberais, no século XVII, depois XVIII, eles vão dialogar com o totalitarismo das monarquias, e para eles a liberdade, então, seria um dos conceitos fundamentais, seria a liberdade de propriedade, né? Porque dentro do reinado, toda a propriedade era do rei, né? E ele dava direito aos nobres, né? Dividia as terras entre os nobres, e a igreja, naquele momento, né? A igreja católica na Europa, né? E uma burguesia que estava começando a surgir, ela começa a querer mais direitos, né? Então a burguesia que seriam ali fruto de um momento mercante, começaram a ganhar dinheiro, né, com comércio externo e interno, né, com essa troca, né, nas colônias, né? Então pessoas que, pensar na Inglaterra e no Reino Unido, você cria a Companhia das Índias, né, e aquilo ali, apesar de ser uma companhia focada no colonialismo britânico nas Índias, era uma companhia privada, né? Então você tinha companhias incentivadas pela monarquia holandesa também em diversos países da Ásia, mas também eram empresas privadas, né? Então você começa a criar uma classe
que tinham poder econômico, mas ainda assim não desfrutava necessariamente de muitos direitos, né? Porque o rei tinha sempre o direito de fazer o que queria, né? Entre aspas, né? Ele tinha um mandato divino, ele tinha um poder soberano, né? A própria ideia de soberania, né? Hoje a gente pensa, né? O que é soberania? Soberania é o Estado poder fazer o que quer dentro de sua própria nação, sem interferência externa. Isso pra gente é soberania, né? Soberania de um país, por exemplo. Mas soberania, o rei tinha soberania, não era o Estado francês que tinha soberania, né? Luís XIV tinha a frase que ficou muito famosa, né? L'État c'est moi, né? O Estado sou eu. Né? Então, assim, o rei era a personificação do Estado. E essa burguesia, ela começa a ter um poder econômico cada vez mais relevante e queria também poderes políticos. Então, começa a surgir esses teóricos a falar sobre quais seriam os direitos dos homens, os direitos humanos, né? Que no momento se dizia muito os direitos dos homens, alguns poderiam inferir que também seriam direitos humanos, direitos das mulheres, né? Mas no geral eles estavam falando de direitos dos homens mesmo, né? Dos homens, naquele momento histórico. Né? Mulheres não tinham direitos e também não era uma luta desses homens que as mulheres tivessem. Né? O homem de propriedade. Né? Então, eles lutavam por direito de uma pequena classe. Não era que... Então, assim, a liberdade, o conceito de liberdade no liberalismo, ela surge sendo um direito debatido e defendido por uma pequena fração das pessoas, né? Que seriam os homens maiores de idade, com propriedades, né? Propriedades, no caso, pedaços de terra, né? E então, mas a própria direito à liberdade também, a propriedade também era uma das coisas fundantes desse direito, né? Então, tanto é que nas revoluções, né, que naquele momento, no século XVIII, acontecem, né, fruto desse ciclo de pensamento, são as revoluções estadunidenses e a Revolução Francesa, que tem como seus principais motes, né, então ali, liberdade, fraternidade e igualdade, né? Mas mais uma vez, ainda naquele momento, era conceitos pequenos, né, focados, né, a igualdade não era ali um momento, por exemplo, fala igualdade, mas não era igualdade entre todos os seres da Terra, né, tanto é que ainda assim, pensar que na Revolução Francesa, né, naquele momento eles abolem a escravidão nas colônias e tudo mais, né, então você tinha um avanço do direito à igualdade também, mas aquilo ali rapidamente foi revertido, né? Depois entra Napoleão e reinstaura a escravidão, e nos Estados Unidos sequer aquilo ali foi abolido, né? A escravidão. Então a Revolução Estadunidense aconteceu e os revolucionários da Revolução Estadunidense tinham escravos, né? Então, assim, a ideia de igualdade não estava de fato, a igualdade total não estava de fato em jogo, né? Implementado o que eles chamam de republicanismo, né? Não democracia. Isso é muito importante ser colocado, né? Quando a Revolução Estadunidense acontece e eles colocam o direito a voto, mais uma vez, aos homens, donos de propriedade, né? E aí tem a eleição de George Washington, Thomas Jefferson, né? E tudo mais. São os primeiros... os pais fundadores dos Estados Unidos, eles são os primeiros a serem eleitos, né, como presidente dos Estados Unidos, mas eles eram donos de escravo, né? Eles em nenhum momento também eles achavam que estavam criando um sistema democrático. A democracia, como conceito grego, que também mesmo na Grécia não era direito ao povo, como o povo que a gente entende hoje, mas sim também a homens, donos de propriedade. Também ali era 10% da população grega, nos tempos de Péricles, por exemplo, votavam, né, pensando no tempo de Sócrates,
né, onde existia debates na poli, etc., na polis, né, nas praças e nos grandes centros ali em Atenas, na Grécia, né, cerca de 10% apenas votava. Nos Estados Unidos não era diferente quando foi feita a Revolução Estadunidense e quando então se cria a República, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América eram as 13 colônias, né, e você implementa um sistema eleitoral onde se tentava equilibrar o voto das colônias, né, e aqui a gente vê uma aberração nos Estados Unidos até hoje, né, isso é interessante a gente até falar, porque na semana que vem nós teremos as eleições nos Estados Unidos, e eu acho que eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre o sistema eleitoral estadunidense, mas lá, né, não uma pessoa, um voto, vamos dizer assim, né, porque lá eles têm o que eles chamam de colégio eleitoral, que cada estado ele tem um número de delegados. Quem vencer naquele estado leva o número de delegados. Isso foi criado na época, né, pós-revolução estadunidense, para tentar dar mais poder às colônias agrárias e rurais que tinham menos pessoas e ao mesmo tempo tinham um poder, né, político, e não queriam perder esse poder político porque entendiam, principalmente as colônias do sul, né, que eram mais agrárias, né, e as colônias do norte eles estavam começando um processo de urbanização, industrialização e consequentemente tinham mais pessoas, né, as colônias do sul entendiam que se houvesse um sistema onde cada voto contasse, vamos dizer assim, né, como a gente tem aqui, né, que quanto mais voto no país inteiro o candidato vai e leva, lá não, né, porque eles entendiam que se fosse assim, os candidatos do norte sempre ganhariam, né, porque eram lugares mais populosos. Então criou-se um sistema com delegados e cada estado indicaria o número de delegados e isso equilibrava mais o jogo, vamos dizer assim, né? Porque você pode ter, até hoje, né, em Nova York são 20 milhões de habitantes, vamos dizer que tem 15 milhões de eleitores, você pode ter 10 milhões, 12 milhões de eleitores para um candidato. Mas independente da porcentagem a mais que tiver para esse candidato, o número de delegados vai ser o mesmo, né? E na Califórnia você tem 40 milhões de habitantes, você pode ter 30 milhões de votos para um candidato, que é geralmente o que acontece às vezes nesses dois estados, eles não são swing states que a gente fala, né? São estados que votam há muito tempo democrata, né, para presidente. E você pode ter em estados do sul, onde a quantidade de habitantes e eleitores é muito menor, mas que vota republicano e no final das contas pode ter um número muito maior de eleitores para um lado, né, no total de votos, mas que como o número de delegados é fixo para cada estado, a diferença acaba sendo muito pequena de delegados no final, ou se bobear até o que aconteceu em algumas eleições, o número dos delegados com menos votos, né, ser superior ao que tem mais votos, mas o número de delegados acaba sendo menor. É um pouco complexo esse sistema, mas isso vem desde a Revolução Estadunidense, né, e isso vai entrar na questão que a gente está falando, na questão da liberdade e direitos políticos, né, porque, como eu falei, então, eles não queriam dar poder ao povo. A ideia não era ser democracia. A democracia era vista como algo ruim, porque a população, o povo, era analfabeto, né? Era analfabeto muito naquela época, era entendido como ignorante, era entendido como facilmente manipulável, era entendido como apaixonado, né? Muito levado às emoções. Então a população não poderia ser confiada com voto. Só as pessoas com propriedade, os homens com propriedade, e muitos defendiam que a mulher não deveria ter direito ao voto, porque o homem de sua casa já teria o voto, né? O marido dela já teria o voto, para que a mulher votaria? Ela está bem representada com seu marido, né?
esses absurdos que existiam até o século XX, né? A mulher nos Estados Unidos ela tem direito ao voto em 1920, né? Então, você criou essa ideia, né, de que a democracia era ruim porque você não pode dar direito a todo mundo. Quem poderia ter direito seria os donos de propriedade, porque eles estariam sim investidos no futuro do país. Eles têm propriedades para cuidar e interesses no país, por isso eles deveriam ter direito ao voto, né? Então quem não tem propriedade não tem voz, não teria voz. Isso foi mudando ao longo do século XIX, né? E cada vez mais o voto ele foi sendo democratizado, né? E até a gente chegar no conceito que a gente pensa de democracia hoje. Mas então a gente chega, né, no momento do capitalismo, que ele vai avançando e ele vai precisando abrir o conceito de democracia, porque a classe trabalhadora ela começa a se organizar e querer também direitos políticos, né? Então você tinha uma classe de proprietários que queriam esse poder político e vão conseguindo depois da queda dos reis, né? Então a Revolução Francesa ela destruiu a coroa e ela distribuiu os pedaços da coroa à burguesia, né? Então a burguesia começou a ter o poder político, né? E a classe trabalhadora com o seu trabalho, né, e seu papel fundamental na reprodução do sistema, ela também começou cada vez mais a ter poder de barganha para poder ter direito ao voto, né? Então foram passadas leis cada vez mais abrindo o direito ao voto a pessoas sem propriedade, futuramente a pessoas analfabetas e tudo mais, porque essas pessoas tinham um papel fundamental dentro do sistema, que é trabalhar e produzir o desenvolvimento, né, dentro do capitalismo. Mas então essas ideias liberais, elas começaram a ter um lugar de disputa dentro do sistema. E surge a esquerda no século XIX, principalmente, né? Então a ideia de direita e esquerda, ela surge na Revolução Francesa, né? Os jacobinos sentavam à esquerda, que eram contra o sistema monárquico, era revolucionário, né? Que queria derrubar o rei e todo o sistema, e à direita os girondinos, que eram reacionários, né? Eram conservadores. Então aí surgiu ali a ideia de esquerda e direita. Mas a ideia anticapitalista, né, socialista e comunista de esquerda vai surgir mais para frente no século XIX, e Marx ele vai consolidar essas ideias, né, já na década de 1830, 1840. Ele trabalha em cima de diversos conceitos de próprios liberais, né? Ele constrói muito em cima de Rousseau, e depois tinha outras experiências de comunistas, que se diziam comunistas, mas eram experiências a gente chama de comunistas utópicos. A gente vai em outro vídeo falar sobre isso. Mas Marx ele pensa que a alternativa para o capitalismo seria o socialismo, né? Então assim, seria um estágio além, mais avançado do capitalismo. Depois que o capitalismo chegasse às suas últimas consequências, o seu desenvolvimento maior, né? Essas consequências, essas contradições do próprio capitalismo iriam acabar se desdobrando, né? A luta de classes ela chegaria a um ponto que derrubaria o próprio sistema capitalista e chegaria ao socialismo, que seria a tomada do poder pela classe trabalhadora. Então o Estado, que para Marx seria, né, um Estado também autoritário, assim como os reis, os imperadores, assim como as monarquias, o Estado ele continua sendo um instrumento opressor, né? E ele diz que na verdade é um instrumento da burguesia, uma ferramenta da burguesia para oprimir a classe trabalhadora, manter ela subserviente, né? Eu estou confundindo as palavras, mas no caso, manter ela de joelhos, manter ela oprimida, né, trabalhando 12 horas por dia, 10 horas por dia. Naquele tempo passava às vezes de 12 horas por dia, crianças trabalhando em condições péssimas e mantendo essa população controlada, sob controle,
para poder reproduzir esse sistema. Então, para Marx, o Estado era um sistema opressor, né? Weber depois vai falar, né, que o que define o Estado? Né? Cada país ele tem uma ideia diferente de Estado, mas a única coisa em comum entre todos os Estados ocidentais e modernos seria o direito à violência, né? É o direito que só reserva a ele próprio, a violência. Ou seja, né, dentro do Estado capitalista, só o Estado tem o direito legítimo da violência. Então qualquer outro ator social que não seja do Estado, representante do Estado, não tem direito de usar violência contra outra pessoa, contra outras classes, né? Não tem direito de usar qualquer tipo de violência, mesmo que seja uma resposta, né? Então a classe trabalhadora não tem o direito de se revoltar contra suas opressões, contra os opressores, né? Quem tem direito de fazer o uso da violência é o próprio Estado, com sua polícia, que é um instrumento da repressão, né? Que seja prender, seja fazer valer a lei. Né? Então, independente de qual lugar do mundo o Estado exista, dentro da sua concepção moderna, ele tem esse fator em comum entre todos eles, que é o uso da força. Né? Então, mas Marx ele vai colocar justamente esse ponto, né? O Estado ele é um instrumento de opressão. Então, aí eu já estou dialogando com a questão do conceito de liberdade, como a gente pode pensar a liberdade. Né? Mas então o Estado ele é o opressor. Né? Ele é em si opressor, porque as ideias liberais colocam como se houvesse um contrato social, um acordo entre as pessoas. Né? Eram chamados contratualistas, né? Porque eles diziam que a vida em sociedade requer uma forma de subentendimento de que existe um contrato assinado entre todo mundo para viver bem. Então, eu, teoricamente, né, no campo das ideias, no campo dos pensamentos, ali nas abstrações, eu teria assinado um contrato, assino um contrato que permite que o Estado intermedie as relações sociais, né? Então, todo mundo assinaria esse contrato concordando com a vida em sociedade e o que ela implica. Né? Eu concordo que o meu direito acaba onde começa o direito do outro. A gente não ouve falar sobre isso, né? O meu direito acaba quando começa o direito do outro. E o que é o direito do outro? É o que está na lei. E cada lugar tem sua lei diferente. Né? Como eu concordei com alguma coisa disso? Não. Eu concordei? Não. Mas há essa ideia de que esse contrato foi assinado, né? E esse documento mais palpável, material, a gente hoje entende como as constituições. Né? A Constituição estadunidense, que foi no século XVIII, né? A Constituição britânica, a Constituição brasileira. Né? Então a Constituição é um documento mais físico, onde rege essa vida em sociedade, né? E as leis vão também fazendo essa gestão da vida social. E eu tenho teria esse acordo implícito a essas regras em sociedade. Então esses teóricos, esses sociólogos, né, vão dizer, filósofos, né, a sociologia na verdade ela surge já no século XIX como disciplina, mas esses filósofos eles vão entender essa ideia de contrato. Só que isso apresenta alguns problemas pra gente, né? Porque eu não assinei nenhum contrato desse, né? Você não assinou nenhum contrato desse, nenhum de nós assinou nenhum contrato desse, né? Mesmo eu nasci depois da Constituição de 88, mas mesmo pessoas que nasceram antes não necessariamente concordaram com aquilo, né? A gente entende o processo de maiorias, né? A democracia, né? Representativa, né? Hoje, né, no pós-eleição, muita gente... eu fui candidato a vereador na cidade, a cidade tem 21 candidatos, 21 vagas para vereança, eu fui o 17º mais votado. E muita gente não conseguiu entender por que eu não fui eleito. Né? Se tinha 21 vagas, eu fui 17º mais votado, o problema é que a lógica eleitoral ela não é simples. Não é o mais votado entra, não é democracia assim, é uma democracia partidária, participativa, que é complexa. Né? Então não há essa ideia de a voz da maioria. São acordos sociais que, na verdade, a gente não tem voz nenhuma sobre isso. Não teve voz nenhuma sobre isso e continuamos não tendo.
Então é difícil defender a ideia desses contratualistas de que nós cedemos os nossos direitos, nós cedemos, nós entramos em um acordo social para que a vida seja regida por esse ente chamado Estado, né? Então isso está no âmago da nossa vida social e dos nossos problemas e conflitos políticos. Com o que a gente concorda que seja justo, o que seja moral, o que seja ético, né? Porque é isso, né? Então, quais são os direitos que a gente tem? O meu direito do outro, qual que é o direito do outro, qual que é o meu direito? Então, Marx ele defende que o Estado seja esse Estado opressor, né? Que nós não concordamos em viver assim, nós somos oprimidos a viver desse jeito e não temos voz para isso, não temos democracia, não existe, né? A gente chama de democracia burguesa, sistema eleitoral e onde a democracia e a liberdade para os capitalistas acaba sendo a liberdade sempre econômica, né? A liberdade de empreender, de abrir um negócio, né? Então o Estado para os liberais ele não pode em nenhum momento, ele não pode em nenhum momento te proibir de, por exemplo, de empreender, né? O Estado não pode te negar, se você tiver o dinheiro, por exemplo, um serviço que você queira pagar. O Estado, e aí entra com alguns conflitos, né? E o Estado ele quer se meter mais ou menos nisso, né? Defender o seu direito de empreender, ou às vezes se você tem um empreendimento, ele vai, alguém quer comprar, né, alguma coisa seu, um casal gay, por exemplo, você não quer servir um casal gay porque vai contra a sua religião, e aí entra direito de liberdade religiosa, direito de liberdade de empreender e direito de liberdade de consumir, né? E aí o Estado vai se meter nisso, né? Existem leis, existem teses jurídicas, né, de que você é obrigado a atender e tudo mais. Então o Estado ele acaba se importando com esse tipo de liberdade, a liberdade econômica, né? E aí que os economistas e os filósofos liberais eles se prendem a esse tipo de coisa, né? A liberdade para você ser bem sucedido na vida, né? Nas primeiras frases dentro da Constituição estadunidense fala sobre o direito de procurar a liberdade, de ir atrás da liberdade, né? De perseguir a liberdade, pursuit happiness, né? Então assim, é isso, você tem a liberdade de ir ser você, vá fazer o que você quiser, dentro das leis e dos limites dessa república ou dessa democracia burguesa, né? Que, como eu falei, a liberdade sempre focada nessa questão econômica, né? Mas o problema é que, obviamente, isso não existe. Você não escolhe as condições em qual você nasce, né? Você é completamente limitado por coisas que estão fora da sua alçada, do seu poder, né? Você não pode ter nascido pobre. Cadê a sua liberdade? Você tem liberdade de empreender. Como você vai empreender sendo pobre? Você vai estudar, mas numa cidade sem recursos? Você sai da cidade. A sua liberdade ela sempre está condicionada a fatores que não dizem respeito a você. Dizem respeito de um sistema que você nasceu e também não escolheu nascer nesse sistema. Você não, em nenhum momento da sua vida, você escolheu esse sistema. Você deu voz a esse sistema, no caso você deu o poder para que esse sistema fizesse sobre você isso, né? Então isso é um problema que os teóricos, tanto da direita quanto da esquerda, tentam debater. E que a esquerda precisa mais debater sobre isso porque a gente perdeu esse debate. A esquerda ela acabou se tornando apenas uma força política que deixa tudo do jeito que está, que quer jogar do sistema que está aí, que quer apenas disputar eleições e tentar ganhar eleições e perder boa parte delas miseravelmente, mas sempre dentro da lógica já existente. Defender as escolas do jeito que elas já são, a democracia do jeito que já está, defender STF do jeito que está, a justiça do jeito que está. Isso é um problema. Isso é um problema grave que está acabando com a própria esquerda, porque ela não surge desse jeito e ela acaba sendo colocada nesse papel por não conseguir encontrar alternativas teóricas. Porque quando acaba, como eu falei, a União Soviética, né, entendem que o comunismo não é mais uma opção viável. Então o que é viável?
é viável só o próprio capitalismo. E ser uma visão, ser uma opção menos agressiva do capitalismo, é isso que a esquerda acaba sendo, né, tentando ser. Então, voltando a Marx, né, então a visão dele sobre o Estado seria essa, um Estado que é sempre uma opressão do capitalista contra a classe trabalhadora e operária. E ele pensa que pós uma revolução da classe trabalhadora, né, chegaríamos a um socialismo, que é um outro estágio, um estágio mais avançado do capitalismo, onde dessa vez o jogo se inverteria e a classe trabalhadora dessa vez usaria a força do Estado para reprimir os capitalistas, né? Seria um estágio intermediário até chegar ao comunismo, onde o comunismo seria o fim do Estado, porque o Estado, ele nada mais é do que um gestor dos conflitos sociais. E no comunismo não existiria mais conflitos sociais, logo não haveria necessidade do Estado mais. Então é meio que isso, assim, né? O sonho, o objetivo era chegar ao comunismo, onde não haveria mais necessidade de um gestor dos conflitos sociais, porque não haveria mais luta de classe, né? Seria o fim das lutas de classe. Só que para chegar nisso, haveria necessidade ainda de um estágio intermediário, onde o Estado seria a mão da classe trabalhadora, reprimindo os capitalistas, né? Porque se depois de uma revolução, né, como acontece na Revolução Russa, na Revolução Cubana, na Revolução Chinesa, os capitalistas não deixam de existir do dia para a noite, né? Mesmo que a classe trabalhadora tome os meios de produção, a burguesia continua existindo e ela precisa ser colocada em seu lugar, vamos dizer assim, porque caso contrário, ela volta para fazer contra-revoluções, para dar golpes, né? Pensando na Revolução Francesa, ela não conseguiu reprimir a nobreza, assassinaram, mataram o rei, a rainha, a família real, mas a nobreza, o resto da nobreza, ela continuou e tiveram que criar, né, o chamado Exército Revolucionário em diversas províncias francesas para tentar ir apagando incêndios, vamos dizer assim, porque surgiam, a nobreza foi fugindo de Paris, da capital, e foi fazendo núcleos de resistência à revolução e tentando resistir a essa revolução, voltar a se instaurar no poder, né? E aí o exército revolucionário surgiu para poder defender a revolução, e depois surgiu Napoleão, né, dizendo também que era ali, estava se colocando como imperador para poder defender todos os símbolos da revolução, tudo que a revolução representaria, isso na visão de Napoleão e seus defensores, né? Mas ele aparece como essa figura para tentar unificar algo que estava sendo cada vez mais atacado. Até países vizinhos, vendo o enfraquecimento da Revolução Francesa e o medo que essa revolução se espalhasse e derrubasse as monarquias vizinhas, os países foram e atacaram a França, né, para tentar até ajudar a nobreza francesa a voltar ao poder. Então Napoleão volta ao militarismo para tentar defender a revolução e defender dos ataques de países vizinhos e tudo mais, né? Mas sempre acontece isso, né? Se a classe trabalhadora vai chegando no poder, a burguesia vai resistindo a isso e tenta, se perder o poder de alguma forma, ela vai voltar ao poder, a menos que haja essa opressão. Então Marx vai colocar esse estado intermediário, né, que seria o socialismo, para reprimir dessa vez a burguesia, né? E aí muitos teóricos hoje, revisionistas, né, desde a época na verdade, vão defender o socialismo como um fim em si, né, que seria a tomada do poder pelo Estado, né? Então muitos vão entender que então a solução é estatizar tudo, né? Vamos estatizar o sistema bancário, vamos estatizar os meios de produção possíveis,
vamos tentar estatizar as energias, o sistema energético, tudo, e aí a gente vai, é um caminho para a gente andar para o socialismo, né? Só que não era bem essa a ideia, né? É claro que uma forma de reformismo, né? Você sem precisar fazer a revolução, como você vai chegando num estado mais democrático e mais respondente à classe trabalhadora. Vamos estatizar, né? Algo que não visa, uma empresa que não vai visar o lucro, né? Pensar na Petrobras, né? Ela visa o lucro porque ela é um péssimo exemplo, né? Ela não é totalmente estatal. Mas vamos pegar uma empresa que seja uma empresa totalmente, na verdade, estatal, né? E não esteja, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? A Dataprev, talvez, né? Que seja um sistema estatal de banco de dados da Previdência. Não visa o lucro, né? Ali se mantém, sempre com o financiamento público, apesar de gerar desenvolvimento, gerar tecnologia, ela serve ao Estado, né? E ao Estado, ao bem comum, a população como um todo, né? Essas são as missões das empresas estatais que não têm participação privada, né? Porque hoje, como eu falei, a Petrobras, ela divide milhões em dividendos, né? É uma das empresas que mais distribui dividendo entre as petroleiras do mundo, né? A margem de lucro dela é altíssima, apesar de ainda ter um controle estatal, porque tem mais de 50% da mão do Estado. Mas então essa ideia de você ir tomando o Estado, né, o Estado ir tomando as empresas, estatizando tudo, é uma forma de reformismo, né? É uma tática de tentar chegando a esse Estado total, esse socialismo, né? Tirar das mãos da burguesia, tirar a mão dos capitalistas das empresas, dos meios de produção, e você colocar um Estado mais democrático. Mas sem a revolução é muito difícil, né? E o comunismo seria quando um estágio avançado, onde o Estado não existe mais. Então por isso que não tem como falar que Cuba é comunista, Coreia do Norte, China, porque existe Estado, né? Se existe Estado não é comunismo, né? Porque você ainda tem conflito, a China entende que ainda existem conflitos sociais, que a mão do Estado precisa ser forte para direcionar o país para alguma direção. E tudo isso o que tem a ver, mais uma vez, com a questão da liberdade, né? Eu defendo, né, e não é só eu que não tirei da minha cabeça, né? Diversos autores vão defender a importância do conceito de liberdade para a esquerda e para um projeto diferente de país, de sociedade, de mundo, né? A liberdade não como a liberdade de empreender, mas a liberdade como a liberdade sobre a sua vida, sobre a direção social que o país vai tomando, que a sociedade, a comunidade vai tomando, né? É um estágio mais radical de democracia. É um estágio onde, se a gente for pautar pela liberdade, né, uma visão social, é a radicalização da democracia, né? É um conceito onde eu, em nenhum momento, assinei contrato social tirando os meus direitos ou concordando com nada. Sempre eu vou ser consultado pelas decisões sociais que a minha comunidade vai tomar, né? Pensar também em decisões, em âmbitos de decisão mais baixos, né? Não pensar tudo em um estado gigantesco, mas decisões sempre comunitárias, né? E a partir daí criando mais núcleos, cada vez maiores até chegar no estado. Não eu eleger um deputado para me representar em algum lugar, né? Mas sim eu tomar as decisões, porque eu sou o senhor de mim, e eu não preciso que um deputado fale por mim se ele vai ser a favor ou contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Eu posso dizer sobre isso, né? Eu tenho esse poder de intelectualidade, esse poder de debate, né? É um Estado e uma sociedade onde não olha
para baixo para os seus habitantes, mas cada habitante possa olhar no olho um do outro e fazer esses debates, né? Isso é liberdade política, né? É uma liberdade onde eu possa decidir de fato os rumos do meu país, não uma liberdade representativa de voto, de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, eu lá votar em alguém e acabou meu processo, né? A Constituição de 88 no Brasil, ela pensa em várias instâncias democráticas intermediárias à eleição, né? Então você vota, por exemplo, em conselho tutelar, né? Você pode participar de conselhos conselhos públicos, né? Gestão pública, conselho de cultura, conselho de meio ambiente, conselho de transporte, mas são instâncias completamente falidas. Por quê? Porque essas instâncias, em geral, são remetidas ao executivo, à prefeitura, né? Se a gente passar em instâncias comunitárias, a prefeitura que acaba mandando e podendo deliberar algo, então, em geral, não são instâncias deliberativas. É quase como entregar para a população um controle de videogame que não está plugado e deixar ela participar ali. Isso é um problema gigantesco. Então não é uma democracia de fato, não são instâncias democráticas, né? Elas só funcionam no papel. E o outro fator importante, né, é que essas instâncias não conseguem ter participação popular porque não há a democracia e a liberdade econômica de fato. E não é a liberdade econômica de empreender, mas a liberdade econômica da população ter voz no seu local de trabalho, né? Porque como você tem liberdade, se você passa 10 horas por dia, 8 horas por dia sobre o julgo de outra pessoa que é no seu emprego. Se você é empregado, você tem hora para chegar, hora para ir embora, hora para ir no banheiro, hora para almoçar. Se você ficar 10, 15 minutos sem prestar atenção no seu trabalho, você pode ser chamado a atenção. Você não fala no dito ritmo e também para onde vai os investimentos do seu trabalho, os investimentos da empresa que você trabalha, os rumos da empresa. Você é um peão dentro da máquina capitalista. Então, você não é livre no seu local de trabalho e na sua vida trabalhista. E onde o trabalho é um espaço fundamental dentro do capitalismo, onde você passa talvez 2/3 de sua vida, né? Pelo menos metade da sua vida, né? Porque você começa a trabalhar com 15, 16, 17, 18 anos, vai trabalhar até os 70 e 8 horas por dia, sendo que 2 horas a mais você vai se deslocar para o trabalho, né? Às vezes trabalha sábado, final de semana, feriado. Então você passa uma quantidade muito grande da sua vida trabalhando ou pensando no trabalho e você não tem nenhum poder sobre isso. Então você não tem liberdade, né? Você tem liberdade para sair do trabalho, né? É isso que a direita vai pensar. Você tem liberdade para você não trabalhar, para passar fome. E aí entra outro ponto fundamental. Mas é isso. Então você tem liberdade para não trabalhar. E no outro vídeo que eu coloquei aqui sobre a investigação do CAD, sobre as empresas, as empresas multinacionais investigadas por formação de cartel, onde elas distribuem informações dos seus trabalhadores para que outras empresas não contratem seus trabalhadores, não compitam pelos seus trabalhadores. Então nem liberdade de você procurar outro emprego você tem. Porque o sistema ele quer te manter sempre com o menos poder possível. Então que liberdade é essa? Então liberdade ela tem que ser sempre nessa chave. Liberdade no seu local de trabalho, liberdade sobre sua produção, liberdade é ter ganhos e direitos do fruto da sua produção, né? Então liberdade sobre a sua vida, sobre as horas da sua vida, como você passa a sua vida. E outro ponto fundamental é para que essa distribuição dos frutos do trabalho social tem que ser melhor dividida, né? Isso seria o nosso objetivo sempre. Agora, se a gente pensar em uma sociedade que entra também em acordos, onde nós sempre concordando com esses acordos, entendemos que nenhuma pessoa possa ficar sem casa, sem moradia, né? Não podemos aceitar uma sociedade onde pessoas residam na rua, que rua não é lugar de ficar, né? Mas que estejam em situação de rua, que a gente entre em acordo e que ninguém vai passar fome, né? Então essa liberdade, esses direitos fundamentais de não passar fome,
de não precisar de lugar para ficar, né, de ter um direito à moradia, são fundamentais para liberar as pessoas a terem outros direitos e terem liberdade de outras coisas. Porque quem não tem fome tem liberdade de pensar, tem liberdade de ler. Quem tem uma casa tem liberdade de poder tomar outras escolhas. Então é a gente pensar na liberdade como chave para a vida social. Isso a esquerda tem muito a contribuir. Por que nosso debate então é tão pobre hoje em dia? Por que a gente aceita que eles ditem as pautas? Nós temos muitas pautas, muita coisa a ser avançada. Por que a gente chega em debate na televisão, mesmo debate eleitoral, e sempre fica escutando a mesma ladainha? Sempre fica respondendo acusações de que você é comunista, come criancinha, que é abortista, maconhista, não sei o quê. A gente fica deixando eles pautarem essas coisas idióticas, né? Imbecis, enquanto a gente tem tanto a dizer, tanto a pautar e enriquecer o debate, né? Então, você não duvido que você ouviu falar tudo que eu tenho falado aqui por pessoas da nossa esquerda institucional, né? Porque esse debate não acontece. Então a gente precisa de reformular o debate, reformular as nossas pautas, entender o que está em jogo, porque isso fala da vida das pessoas, da classe trabalhadora. Se a gente resumir a escutar o que eles estão falando, o que a direita está falando, essas loucuras, né? Então o Ricardo Nunes ganhou lá em São Paulo, e assim que ele ganhou, de 60% a 40%, ele já está anunciando que vai aumentar a passagem de ônibus. A população prefere um prefeito completamente contra a classe trabalhadora do que arriscar com outro que às vezes tem um discurso vazio, porque não consegue desenvolver suas ideias, tem medo de perder voto, porque acha que cada coisa que ele fala vão colocar ele contra a parede, sempre acuado, recuado. É preciso contra-atacar, não resistir apenas, não segurar, não ficar na defensiva, é preciso contra-atacar. Então, esse conceito, eu estou tentando formular aqui junto com vocês, esse conceito de liberdade é importantíssimo. Eu gostaria de falar um pouco mais ainda sobre conceitos de liberdade utilizados no século XVI, XVII, né? Por exemplo, por piratas, né? Os piratas, eles saíam em alto exílio de seus países por não concordarem naquela vida em sociedade que era impostas a eles, né? Porque então eles acabam criavam essa sociedade no mar, porque no mar não tem lei, no mar não tinha lei, né? Então eles iam com sua tripulação e iam de país em país, faziam comércio, faziam trocas, né? Montavam postos em alguns países e tudo mais. Então é uma coisa interessantíssima a ser debatido, né? Essa democracia que existia entre piratas, muitos hoje têm uma visão errônea de achar que nos navios piratas existia algum tipo de totalitarismo, né? Pelo contrário, os capitães dos navios piratas, eles eram escolhidos por uma forma democrática, né? Sempre existia votação e todo mundo ali entendia que em algum momento poderia dissolver aquele acordo e implementar um novo capitão do navio, né? Então existia uma democracia social ali muito interessante, como eu falei, de um núcleo de pessoas, um campo de pessoas que não se via representado nos países onde viviam, né? E iam para o mar tentar ser livres, né? Mas em outro momento eu falo um pouco mais sobre isso. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tem acompanhado esses vídeos. Podem dar feedback, falar sobre alguma coisa que eu possa mudar, algum assunto que queiram que a gente aborde, né? Estou tentando aqui pensar junto com vocês e desenvolver esses pensamentos, essas informações e fazer um debate mais rico possível. Beleza? Muito obrigado.